Olá, estou aqui nesse vídeo 2 para falar de alguns temas da psicanálise que contribuem para a nossa disciplina em questão. Então, para que você possa evoluir na leitura do texto e na própria construção desse saber, é muito importante que você entenda esses conceitos, que são o sintoma, a resistência e a transferência. É válido lembrar aqui para você que eu estou trazendo aqui de uma maneira muito simples, muito objetiva e, claro, de alguma forma reducionista também. Esses são conceitos muito complexos que, para se ter um entendimento melhor, você tem que aprofundar nas leituras. Mas aqui, a fins didáticos, eu vou fazer esses apontamentos desta maneira como eu descrevi, tudo bem? O primeiro que nós vamos falar é o sintoma. O sintoma em si, de forma geral, né, ele é aquilo que denuncia, ele é aquilo que chama a atenção, é aquilo que faz com que algo encoberto se torne perceptível. Mas o sintoma, ele não está, como é que eu posso dizer, a quem o vê não faz menção direta à sua origem. É como se fosse um enigma a ser decifrado. Então, de forma geral, né, e vou fazer aqui um exemplo, né, de um sintoma físico, por exemplo, a febre. A febre, ela é sempre um sintoma. A febre, ela não é o problema em si. Ela é aquilo que vem denunciar o problema. Então, sempre que um sujeito ele está febril, instaura-se a necessidade de decifrar esse enigma. Por que se está com febre? Possivelmente um processo inflamatório, possivelmente a presença de um corpo estranho, como um vírus, né? Algo que o corpo está ali tentando combater e faz denunciar esse combate através da febre. Então, do ponto de vista médico e clínico, a febre ela precisa sim ser tratada, mesmo sendo sintoma, precisa se regular a temperatura corpórea, mas fazer um processo investigatório do porquê daquela febre. Agora, se nós pensarmos da perspectiva psicológica, e aí eu começo agora a adentrar com vocês no conceito psicanalítico, os sintomas, eles podem ser dos mais diversos. Ele pode ser uma depressão, ele pode ser uma angústia, ele pode ser uma tristeza, ele pode ser um mecanismo, né, defensivo, ele pode ser um estado de espírito, né, uma repetição de certos comportamentos relacionais e por aí vai, né, uma multiplicidade. Mas que na psicanálise nós entendemos que o sintoma é o que faz o sujeito sofrer, que muitas das vezes é o que vai fazer o sujeito sentir a necessidade de se tratar, de buscar uma análise, né, ou seja qual for outra psicoterapia, mas que ele não é em si aquilo que nós queremos, enquanto analistas, né? Ele é aquilo que nós recebemos, é tudo que o sujeito pode dizer naquele momento, mas que nós vamos acolher nessa perspectiva, nessa percepção de que é um material a ser decifrado, de onde ele vem, o que o produziu, né? Que isso quer dizer, o que está por detrás. Então a psicanálise ela acolhe muito mais do que o sintoma, ela acolhe o sujeito do sintoma, o sujeito sintomático. Né? Como a gente lê em alguns momentos na literatura, o sintomal, né? Estou sentindo mal, esse é o sintoma. Então, mal de quê? E aí, através do discurso, através da fala, da livre associação, que esse sujeito vai poder falar para além do seu sintoma. Claro que no primeiro momento ele vai contar, né, do que ele está se sentindo, mas ele vai até motivado ali
pela presença do analista, ir além e se surpreender, é claro, muito, quando ele chegar a entendimentos, a insights, né, percepções de qual é a origem desse sintomal. E quando isso acontece, e é claro que aqui há todo um processo que não é tão simples, né, e não é tão direto assim, mas quando se chega a esse momento de ter-se a percepção da origem, é quando o sintoma não se faz mais necessário, né? Ele já permitiu o deciframento, e aí o sujeito pode, a partir dessa tomada de consciência, desse entendimento, buscar saídas, né? Ele deixa de ficar refém, capturado, né, daquilo que era inconsciente e pode então decidir fazer de outras formas. Muito bem. Então, esse conceito de sintoma, ele é muito importante para nós compreendermos todas as áreas em que a psicanálise deixa a sua contribuição. Né? Sempre que nós falarmos de sintomas sob a perspectiva da psicanálise, você vai compreender, então, que o sintoma ele é uma manifestação para que a gente possa acolher e a gente possa atravessar e aí possibilitar um deciframento para se chegar naquilo que está por detrás e que são as coisas que de fato nos interessam, ok? Agora vamos para o segundo conceito, vamos falar da resistência. Que está muito ligadinha aí ao sintoma, não é à toa que eu selecionei para trazer aqui nesse mesmo vídeo. Quando o sujeito ele traz o seu sintoma, o sintoma é uma forma de denunciar, mas a permanência, a insistência com o sintoma é uma forma de resistir. Né? Quando você vai ali, enquanto analista, provocando esse sujeito, quando você vai ali na sua escuta, né, fazendo as suas interpretações e ali provocando mesmo o sujeito para que ele possa, né, sair daquele nível e adentrar mais nas suas questões, o sujeito tende a resistir, né? Ele tende a se justificar, ele tende a dizer assim, não, mas você não está me entendendo, e aí ele reforça os seus argumentos, né, as suas perspectivas, para fazer ali uma manutenção daquele estado, que ao mesmo tempo que ele reclama, que ele sabe que está causando sofrimento, mas também é um lugar de comodidade, porque é um lugar conhecido, ruim, porque está doendo, mas um lugar que o sujeito já se, como é que eu posso dizer, tem um sentimento de pertencimento, né? Como se aquilo dissesse da própria existência do sujeito. Então, a partir dessa resistência, o trabalho torna-se, de alguma forma, dificultado. O trabalho do analista, ele encontra ali um dificultador, né? E Freud nos diz que onde há resistência é para nós prestarmos atenção, porque ali a resistência ela é um indicativo de que nós estamos na direção certa. Olha que interessante, né? Então, se houve resistência, eu estou na direção certa, mas o sujeito está resistindo. E aí, o que fazer? Estou falando aqui de manejo clínico, né? Eu sei que eu estou na direção, porque o sujeito resistiu, mas eu vou ter que manejar isso. Eu não posso de uma forma direta, porque quando eu encontro uma porta fechada, se eu tentar passar por ela, eu vou ser barrado. Eu simplesmente não vou adentrar. Então, a gente aguarda e bate na porta até que ela seja minimamente aberta. Vamos só pensar por que o sujeito resiste, né? Antes de nós falarmos desse bater na porta até que o sujeito abra. Por que o sujeito resiste? Um ponto muito importante para nós colocarmos é que a psicanálise trabalha com os conceitos de consciente e inconsciente, que estão presentes lá na primeira tópica. Depois Freud ele vai dar uma consistência maior na segunda tópica, né, e vai trazer dentro do consciente o conceito do ego. Né? O ego é onde reside as nossas construções sociais, morais, daquilo que nós temos como noção de certo e errado, de pode, não pode.
Então, o ego, ele se defende o tempo todo, né, daquilo em que nós inconscientemente desejamos, queremos, almejamos e caminhamos, né? Então há um conflito entre esses interesses, né, daquilo que reside no inconsciente e se manifesta, mas eu não sei do que se trata, e aquilo que o inconsciente insiste em não querer saber, porque isso pode ferir as suas construções de certo e errado, de pode ou não pode. Então, essa luta defensiva, né, em torno do ego é que faz o sujeito resistir. Então, o sujeito não resiste ao analista, ele resiste a saber dessa verdade do inconsciente, que embora esteja ali ativa, operando, porque a resistência não impede a ação do inconsciente, mas impede que o sujeito saiba sobre ela. E aí é que está o seu sofrimento, em não saber daquilo que é ativo. Tá? Então, a ação, entendeu por que o sujeito ele resiste, né? Por que há todo esse processo, vão colocar, do fechar a porta, deixa todo esse universo meu do desejo, né? Dos desejos pulsantes lá do outro lado da porta. Eu não quero saber. Eu não consigo saber. O meu ego não suporta saber. Porque saber disso vai fazer com que eu precise desconstruir uma série de construções que eu tomei como verdade do mundo, verdade de mim, verdade do outro. O aparelho psíquico é isso o tempo todo, né? Se trata sobre as verdades que nós construímos, que a psicanálise vai chamar de fantasia, e aí é um outro conceito. Mas o analista é aquele que vai encorajar o sujeito, né, através de uma ferramenta chamada transferência, a conseguir abrir um pouco essa porta, nem que seja para vislumbrar meio que a distância, o que está lá do outro lado, e saber um pouco mais sobre si. Então, essa transferência, e eu estou passando para o terceiro conceito, eu posso dizer aqui que ela é esse vínculo que se estabelece, né, de confiança, esse laço afetivo, porque nós somos seres que trabalhamos no laço afetivo, que se estabelece entre o analista e o analisando. E aí, através deste vínculo, o sujeito ele se sente encorajado, porque ele não está mais só. Né? Agora ele está acompanhado pelo trabalho ali do analista. Então ele vai não só, né, por estar acompanhado do analista, mas por ele ir recebendo essa, como é que eu posso dizer, essa porta ir abrindo progressivamente em doses homeopáticas, à medida que esse sujeito suporta, à medida em que esse ego consente, né, em que ele vai se tornando menos frágil e ele vai podendo suportar as descobertas que a análise vai propiciar. E vamos lembrar que ela não vai inventar nada, ela só vai permitir que o sujeito saiba sobre si, né? Então, olha como que esses conceitos, eles se entrelaçam, né? O sujeito chega com o seu sintoma, ele vai construindo a transferência com o analista e ele vai de alguma forma, intensa ou menos intensa, resistindo em nome da proteção do seu ego, e à medida que esse ego vai se fortalecendo pelo manejo da transferência, essa resistência tende a ceder, e aí o sujeito, então, vai se permitindo saber sobre aquele material, aquele conteúdo que está num estado inconsciente até aquele dado momento. E quando esse sujeito vai tendo percepção desse material, desse conteúdo, e isso vai passando de um estado inconsciente para um estado consciente, esse sujeito vai se libertando dessa condição de repetição, de repetição, de repetição, e vai podendo criar outras formas. Pode ser, e quase sempre é assim,
novos sintomas se apresentem. Sintomas talvez menos doloridos, mas eles vão ainda estar presentes. Mas o sujeito, cada vez mais fortalecido, pode enfrentar, né, atravessar a sua fantasia e poder desconstruir os seus sintomas. Muito bem, ficamos aqui com esses 3 conceitos que em sala de aula eles serão trabalhados dentro da perspectiva da disciplina. Um abraço para vocês. Bons estudos.